Seja bem-vinda, Tânia. Deixa eu só abrir. Pará, pará. Ô, Tânia, já que tu foi a primeira a chegar, clica no coraçãozinho aí pra me ajudar no algoritmo, pra gente burlar o Instagram e o pessoal receber a notificação. Só dar aqueles minutinhos iniciais pro pessoal ir entrando. Até porque hoje eu tô fazendo no horário um pouco mais tarde, por causa da maratona e tal. Aí o pessoal vai esquecer, provavelmente. Esse site agora não tá me ajudando. Não vai abrir não. Desgraça. Obrigado. Enquanto eu espero, o pessoal, vou tentando ver o negócio aqui, porque eu tava tentando adiantar pra postar os notes depois, mas o site resolveu o painel do site resolveu cair fora. É pra variar, né, ô Tânia? Pesado vai ser fazer esse exercício. Quer dizer, eu nem. Eu vi ele falando, mas eu me perdi no enunciado. Era muito grande. Aí eu vou ter que ler depois com calma e tal. Oi, Sinara, seja bem-vinda. Ai, ai. Mas vamos ter que reler o enunciado para entender o que era o problema, porque eu juro que me perdi na metade do enunciado. Mas, vamos lá. É um site, acho que não vai abrir não, depois eu tento de novo. Ah. Isso aí, ô, Tânia, é culpa da Sinara aí, ó. A Sinara e mais os outros dois assistentes aí que capricharam no desafio, viu? Tá facinho, é, Sinara? Aham. É igual os últimos três exercícios. Molezinha. Mas. Mas é bom. Esse dia eu tava falando com a Erika, né? Que os desafios estão, vamos dizer assim, tirando a gente da zona de conforto, né? Então tá sendo bem bacana por isso, principalmente, né? Então é sempre bom. Louana, seja bem-vinda. O pessoal que estiver acompanhando já, eu tô só dando aqueles minutinhos iniciais para o pessoal receber notificação e entrando e tudo mais. Então, se vocês puderem me auxiliar clicando nos coraçãozinhos e mandando o aviãozinho para quem vocês quiserem convidar para participar e ouvir eu falar sobre as notícias que eu separei, então clica no coraçãozinho para que o Instagram considera como uma live relevante, né? Aí mais pessoas recebem a notificação e tal. É verdade, Sinara, é bem isso mesmo. É só nessas horas que a gente vê que a prática, ou a teoria não é nada perto da prática, né, basicamente. Porque por mais que tu saiba todo o conteúdo da legislação e todo o contexto em geral legal, né, é na hora que tu vai pôr a mão na massa mesmo que tu vê que a teoria por si só, claro, ela tem um peso, claro que tem, mas perto do restante é bem insignificante, vamos dizer assim, né? Então é complicado. Camila, seja bem-vinda. Anderson, bem-vindo. Eliane, todos sejam muito bem-vindos. Só dou mais um minutinho para esperar o pessoal entrar. Até porque hoje eu estou fazendo num horário bem fora do normal, né? Porque normalmente é às 20 horas. E hoje eu estou fazendo às 21, né? Por conta da maratona. Então, semana que vem, provavelmente semana que vem eu volto. Eu ainda vou fazer às 9, porque vai ter mais uma aula, né, da maratona. Então,
não vou correr o risco de sair atropelado, então vai ser às 21 ainda. E aí depois sim, depois da semana que vem nas outras, aí volta tudo às 20 horas, né? Que aí volta a rotina normal. E aí semana que vem será a 15ª edição do Radar, né? Então, vamos dizer assim, mais uma marca alcançada com o radar de proteção de dados. Então, ficou contente. E espero aí chegar nos 50, quem sabe no 100 episódio, né? No episódio número 100. Aí a gente comemora. Vai demorar um pouquinho, né? Mas chegaremos lá. Karina, seja bem-vinda. É Karina? É, Karina. Sejam todos bem-vindos. Povo, eu vi que a maioria do pessoal que está online aí por enquanto são pessoas que já acompanharam algum ou outro episódio, ou todos. Ah, então, mas para quem porventura for entrando, eu vi que entrou alguns que talvez não acompanham tão seguido. Só para o pessoal entender mais ou menos o contexto do que é essas lives que eu faço na segunda e até ficar o convite aí para toda segunda-feira, se quiser ficar por dentro, né, atualizado aí de algumas coisas relacionadas à proteção de dados como um todo, né, e não só sob a ótica aí da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu faço essa live então todas as segundas-feiras, às 20 horas normalmente, com exceção de hoje e segunda que vem, que vão ser às 21. E aí eu reúno notícias relacionadas ao tema, né, da semana anterior. Então, hoje eu separei algumas notícias que ocorreram na semana passada para tratar sobre o tema. E a diferença, na verdade, é que eu não trago só a notícia em si, né? Basicamente, eu só venho aqui e comento a notícia com vocês. Eu trago a notícia e tento aplicar ela num contexto mais no dia a dia das pessoas, para elas entenderem a importância do tema e o porquê que a gente fala tanto da questão de proteção de dados aqui, proteção de dados lá, e o pessoal entender de fato por que é tão importante a gente falar sobre o tema. Então, eu acabo utilizando as notícias para justamente dar ficar mais compreensível, né, para as pessoas entenderem de uma forma mais amigável aí o tema. E aí, como que funciona essa live? Eu separo ela em três partes, né, basicamente. A primeira parte eu falo da parte legislativa, né? Então, no momento a gente tem 3 legislações que a gente está meio que monitorando, né? Que tem relação, seja direta ou indiretamente, com a proteção de dados. Em seguida a gente eu comento, né, algumas situações de notícias nacionais, então que ocorreram aqui no Brasil. E por fim ali eu seleciono algumas notícias de nível internacional para tratar. Então, às vezes é alguma coisa de alguma multa que aconteceu na Europa ou algum vazamento de dados que aconteceu em alguma parte do mundo. E por que eu falo de multas e tal? Não pelo quesito de querer assustar as pessoas ou de querer tentar pregar a importância da proteção pelo medo, né? Como eu disse antes, é mais para tentar pegar o caso em específico e trazer ele para o nosso dia a dia. Então eu já apresentei casos de uso de rascunho que a gente tem costume, que acarretou numa multa, perda de pendrive ou envio do e-mail equivocado para um remetente que não era para ser. Então são coisas que na verdade eu acabo utilizando a multa em si para tirar o conteúdo dela, né? Não a multa propriamente dita, mas o que gerou a multa em si. Então acaba sendo o principal objetivo aí desses comentários. Eu tento fazer todas as segunda-feiras, aí minha ideia é essa, então a gente já está no 14º episódio aí. Caso vocês queiram ver alguma coisa relacionadas a episódios anteriores, eles estão todos aqui no Instagram ou no meu canal do YouTube, então você consegue se inscrever aqui no link do meu perfil aqui do Instagram. Tu consegue ter acesso ao último Notes, né, desses radares, né, de proteção de dados, e lá tu consegue acessar o restante dos outros, né, a partir do 10º que eu comecei a fazer a postagem com os Notes, com um resumo da notícia e o link da notícia oficial. E também no canal do YouTube, né? Então quem porventura não se inscreveu lá ainda, já deixa o convite, né? Acessa meu perfil depois da live, né? Não sai agora, se inscreva depois, acessa o perfil, vai ter canal do YouTube, se inscreve lá, porque por enquanto eu estou fazendo só, vamos dizer assim, passando as minhas lives daqui, deixando elas gravadas lá para fins de registro.
Mas a minha intenção é tentar aproveitar um pouco mais lá, daqui a pouco fazendo alguns webinars por lá com o pessoal e alguns outros projetos aí mais pra frente. É só terminar esse mês da maratona que está sendo bem puxado, mas a minha ideia é essa. Então, se tu porventura não se inscreveu ainda, te convido a acessar meu canal lá do YouTube e se inscrever para receber as notificações, beleza? Ahn, Deixa eu ver aqui, o pessoal está entrando em peso, o pessoal, trilheiros, maratonistas, sejam todos bem-vindos. Pessoal que me seguem no Instagram também seja muito bem-vindo. É uma honra tê-los por aqui nesta noite de segunda-feira. Deixa eu ver que o pessoal entrou aqui. A Rochelle, seja bem-vinda. A Gleice, a Renata, a Ângela, a Ellen, bem-vinda. Deixa eu ver a Irati, bem-vinda. Deixa eu ver mais quem. Eliane. Edme, seja bem-vinda. Laurence, bem-vindo. Bom, acho que eu não pulei ninguém. Tem um que tá com o nick de Datasphere, mas eu não sei teu nome. Então, se tu falar teu nome aí, eu te dou um oi aí. Ah, o Bertier, seja bem-vindo. Porque aparece só o username, né? Eu não gravo o nome de todo mundo. Então, caso queira se manifestar, eu te dou um alô ao vivo. Mas, gente, para a gente ir direto ao ponto, é o João. Ah, beleza, Gleice. Então, bem-vindo, João, também. É dos trilheiros, né? Agora que tu falou João Vitor, se eu não me engano, acho que é de lá, né? Me confirma no chat. Ah, pessoal, então, agradeço imensamente a presença de vocês. É sempre uma honra poder estar batendo esse papo com vocês e certamente engrandece aí a live e contribui também, né? Porque eu sempre falo que o principal objetivo dessas lives é a gente fazer uma troca de experiências e poder colaborar com alguém. Então, se a gente atinge alguém aí que essa pessoa é, tome conhecimento sobre alguma coisa ou aprenda alguma coisa, né? É extremamente importante. Eu já fico extremamente feliz com isso. Então, se cada um aí atingir uma pessoa, eu sempre falo que a gente muda o planeta, né? Então, eu me considero um vencedor aí que já consigo atingir bastante pessoas. Claro que ainda pretendo atingir muitas outras, mas é por vocês que eu continuo fazendo essas lives, porque eu sei que ajuda bastante gente, bastante pessoas, na verdade, com essas informações que eu coleto e até um pouco do que eu aprendo também, né? Não só da área jurídica em si, que é a minha área de origem, mas com relação a tecnologias. Então, fico bem feliz com isso. Ah, o João tá pseudonimizado mesmo. Ai, buguei. É pseudonimizado. Exatamente. Bom, primeira parte, legislações. Basicamente, a gente, como eu falei antes, né, a gente tem três legislações que a gente está monitorando e vamos dizer assim que seriam as três, as três são extremamente importantes. A primeira delas é a famosa MP 959, né? Na live passada, na segunda-feira passada, eu até comentei que nós estávamos na semana de que tudo indicava que seria votada e na verdade não foi, né? Simples assim, ela foi inserida na pauta, no dia da votação foi retirada de pauta. A justificativa é de que o Maia, que é o presidente da Câmara, pediu para que fosse retirada de pauta porque não havia um acordo mínimo para fins de votação. Então é aquilo que a gente vem falando nas últimas lives. Existe muita pressão política de vários segmentos aí da economia e existe uma indefinição, né? Porque o Congresso, alguns deputados já se manifestaram dizendo que aprovam a prorrogação se o Executivo se comprometer a instituir a autoridade nacional. E aí fica nesse cabo de força, né? Segundo informações, a MP está em pauta para ser julgada não, para ser votada amanhã, né? A partir das 3 horas tem sessão da Câmara dos Deputados. Se vai ser ou não, a gente não sabe. Uma coisa é certa, se não entrar em pauta amanhã, a MP basicamente ela caduca, né? Que é no termo trazendo para o cenário jurídico, caducar uma MP significa que ela perde vigência. Por quê? Porque mesmo que se ela não ser aprovada amanhã, não tem mais tempo hábil para se encaminhar para o Senado para analisar. Então, essa MP, para ela ser de fato validada,
e não perder eficácia, ela tem que ser votada amanhã pelos deputados, na quarta pelo Senado. E o detalhe é que agora os deputados eles empurraram de uma forma que o que eles decidirem vai ter que ser o que vai ter que ser dessa forma, porque se o Senado, por exemplo, quiser fazer alguma emenda ou mudar o texto da MP, em regra, essa MP teria que voltar para os deputados. E aí, se isso ocorrer, a MP perde vigência. Então, os senadores basicamente vão ser pessoas, vamos dizer assim, que vão estar participando de toda a coisa, vão ser meros coadjuvantes, né? Ou, na verdade, eu diria até que seriam só figurantes, basicamente, né? Porque eles não vão poder fazer nada. Porque se eles fizerem, eles vão acarretar na caducidade aí da MP. Então, ficou uma semana extremamente delicada, porque se a MP não for julgada amanhã, ou julgada, estou na cabeça agora de julgamento, não for analisada amanhã, nós teremos a LGPD em vigor a partir de quinta-feira. Então, isso é extremamente perigoso, porque a gente vai ter uma norma vigente sem muitos artigos sendo regulamentados, e o efeito disso vai ser uma a gente já tem esse risco, né, de judicializar extremamente e consumerizar, né, a questão da LGPD, mas se ela entrar em vigor sem autoridade nacional ou entrar em vigor agora, o risco de socorrer é muito maior. Então, se a gente já estava com um risco extremamente elevado, tu duplica isso, né? Ou até dá para dizer até mais do que duplicar, porque vai ficar bem a insegurança jurídica que vai recair sobre as relações aí vai ficar extremamente perigosa. E detalhe, se a MP não for julgada, os efeitos da norma elas vão retroagir para o dia 16 de agosto, ou melhor, dia 15 de agosto, né? Porque era dia 14, entraria em vigor a partir do dia 15, se não me falha a memória. E aí, todas as coisas que porventura tu fez nesse período do dia 15 até amanhã, ou até quarta-feira, por exemplo, elas vão retroagir. Então, é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, que, pelo menos eu não lembro. Se alguém tiver algum conhecimento de alguma situação dessa que tenha ocorrido, me corrija. Mas eu desconheço. E aí fica nessa insegurança extremamente significativa e na parte jurídica, né? Mas vamos aguardar, né? Então, amanhã nós vamos saber o destino aí, porque se ela não for posta em votação ou não for votada amanhã, basicamente a MP caducou, porque não vai mais ter tempo hábil aí para fazer a votação na Câmara e no Senado, para depois ela ser convertida em lei e encaminhar para o presidente então fazer sancionar essa conversão de MP em lei, né? Então vamos aguardar pelo desfecho amanhã. A PEC 17 e a PL das fake news basicamente não teve alteração nenhuma. Lembrando que existe uma pressão muito grande na análise da MP 959 para que seja analisado também ou aprovada a PEC 17, né, que é a famosa PEC de emenda à Constituição, né, que quer inserir aí no rol de direitos fundamentais, né, da Constituição a proteção de dados. Então existe uma pressão muito grande para que seja votada as duas matérias, né, e até porque a PEC, inclusive, ela tem um substitutivo que meio que impõe, ou melhor, força uma conversão da autoridade nacional e daria autonomia para ela, né? Porque atualmente ela está debaixo da presidência da República, né? Então ela não tem essa autonomia que se espera de uma autoridade nacional desse cenário, né? Mas também não tem nada definido, por enquanto ela não foi posta em votação, não tem previsão de ser inserida na pauta. Vamos ver o desfecho primeiro da MP, né? Porque eu acredito que, dependendo do desfecho dela, vai ter reflexos aí nessa PEC 17. E o PL das fake news está da mesma forma. A Câmara, até onde eu sei, não teve nenhuma audiência nova com relação às discussões sobre a matéria, né? Que os deputados estão promovendo isso. Então, que eles já tinham falado, e quem acompanha as últimas lives sabe que eu já mencionei isso, que eles falaram que não vão aprovar do jeito que está, mas também não teve nenhuma alteração no andamento da proposta, né? E a gente vai ficar aguardando, então, para ver o desfecho desse PL aí que tem bastante, vamos dizer assim, aspectos que contradizem aí tanto a LGPD quanto o Marco Civil da Internet, né? Então, por isso que a gente acaba monitorando aí esse PL também, que é o 2360, se não me engano. Eu não lembro o número dele agora, porque eu sempre anoto o PL Fake News, que é mais fácil de gravar. Mas acho que é isso aí sim, 2360, eu acho.
Bom, superada essa primeira parte de legislações, que eu gastei um pouquinho mais de tempo aí para falar sobre a MP, porque é extremamente importante mesmo, e amanhã a gente espera ter uma decisão, né? Independente de qual seja, porque como dizem, pode acontecer muita coisa e pode não acontecer nada, né? Então a gente está nessa indefinição ainda. Então, partindo para a parte de notícias nacionais, tem uma aqui que eu separei hoje, até que saiu publicamente hoje a informação. Mas antes disso, eu queria só fazer um comentário, na verdade, para fins de registro e até para vocês passarem essa informação para frente também, né? 2630, obrigado, Gleice. Então a Gleice me, me repassou aí o PL Fake News, então é o PL 2330, né, que está na Câmara dos Deputados. E com relação às notícias nacionais, né, de proteção de dados. O primeiro que eu separei é uma iniciativa do INSS, né, que a gente sabe que nesse período de pandemia exigiu-se bastante aí de uma readaptação de alguns serviços para eles serem disponibilizados na forma digital, né? Porque existe essa impossibilidade de fazer atendimento presencial, aglomeração e tudo mais. E aí o INSS ele começou a lançar aí um sistema para fazer a verificação da prova de vida, né, de forma digital. E aí para isso eles vão utilizar a questão da biometria facial, né, para verificação da prova de vida. Então, porque quem recebe aposentadoria, por exemplo, idosos, todo ano eles têm que comparecer, né? Normalmente é no banco, fazer a prova de vida. Então dizer, eu estou vivo ainda, pode continuar me pagando o benefício. Então eles estão fazendo lançando essa ferramenta, né? Inicialmente aí na primeira etapa desse programa, eles esperam atingir aproximadamente 500 mil usuários. E aí o porquê que eu separei essa notícia para compartilhar aqui? Porque na verdade quando se envolve essa questão de dados e biometria, começa a surgir muito a questão dos aplicativos falsos, né? A gente teve isso com a questão do auxílio emergencial, que começam a pipocar aplicativos nas lojas virtuais, né, da Apple ou da Google, principalmente da Google, porque da Apple é um pouco mais controlado. E aí de aplicativos falsos, que tudo indica, né, aparenta que ele seja verdadeiro, só que acaba sendo uma forma de que os criminosos utilizam aí para estar se valendo de um momento para aplicar golpes. Então eles acabam fazendo uma referência com relação a verificar o desenvolvedor, né? Quando tu acessa uma loja da Apple ou da Google, embaixo do aplicativo, do nome do aplicativo, ele tem a questão do desenvolvedor. Então esses aplicativos, quando é de governo, principalmente, ele vai ter lá desenvolvedor, governo do Brasil. Acho que é governo do Brasil que eles colocam. Então, para te verificar que de fato aquele aplicativo é verdadeiro, né? E para tu poder não, vamos dizer assim, acabar caindo aí numa questão de uma engenharia social ou num phishing, algo do gênero, né? Então, é extremamente importante para que a gente tenha esse controle. Então, por isso que eu acabo separando notícias desse gênero também para comentar aqui com vocês hoje, porque é extremamente importante a gente repassar essas informações, principalmente porque a gente fala que o ser humano é o elo fraco aí na questão quando a gente envolve proteção de dados, né? Então é extremamente importante. Então por isso a necessidade aí de fazer esse breve comentário, né? A segunda notícia, deixa eu ver aqui os comentários do pessoal. Exatamente, Gleice. Muita gente debilitada para fazer essas provas de vida e querendo ou não, a tecnologia está aí para ser utilizada, né? Mas resta a nós, né, pessoas que estão aí no dia a dia da tecnologia, tentar fazer essa educação digital das pessoas. Então, essa live quando eu faço na segunda também é justamente pensando nisso, de levar conhecimento digital para as pessoas que daqui a pouco não têm tanto contato e numa linguagem simples. Então, por isso que eu acabo fazendo. A segunda notícia que eu separei aqui para comentar com vocês diz respeito justamente à questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O ministro lá, chefe, né, da Secretaria-Geral de Governo, né, eu não lembro o nome dele agora porque eu não salvei,
Mas ele participou de um webinar semana passada do Jota, né, o portal de notícias aí jurídico, do mundo jurídico, né, o pessoal que é da área do direito vai saber. E ele comentou nesse webinar de que o decreto que estruturaria aí a autoridade nacional, ele supostamente já estaria pronto e ele poderia ser publicado a qualquer momento. Então, por isso que amanhã vai ser muito importante aí o acompanhamento dessa votação na Câmara, porque a votação em si pode ter reflexos até inclusive na publicação desse decreto, em razão dos acordos aí, políticos que vão estar sendo, vamos dizer assim, construídos aí nos bastidores, né? E aí ele disse, por hora, né, que a NPD ela ficaria na estrutura da Casa Civil, né, por enquanto, naquele período de 2 anos que a própria lei prevê, né, como se fosse um estágio probatório da autoridade. E ele diz que, na verdade, a estrutura inicial teria aproximadamente uns 36 cargos aí na autoridade, né? E que esses cargos aí já estariam sendo, eles estariam pesquisando ou buscando aí pessoas com, vamos dizer assim, o perfil técnico necessário para atuar nessas áreas, né? Então, é importante ouvir disso, né? Porque a gente fica nessa indefinição e esse silêncio por parte do executivo com relação à autoridade nacional. Então é bom, né? E eu espero que saia o quanto antes essa autoridade, porque ela é extremamente importante. E eu vou falar depois, fazer uma referência a ela de novo, quando eu for falar das notícias internacionais. E ele até mencionou na live dele, porque semana passada, quem acompanhou o Radar 13, né, da semana passada, lembra que eu trouxe a questão da suposta manifestação do CAD, né, para, vamos dizer assim, incorporar as funções da NPD. E ele meio que descartou, né, porque ele disse que seria inviável sob o aspecto jurídico, atualmente, o CAD absorver nessas funções. Então, por hora temos isso, até essa declaração de que o decreto supostamente estaria pronto. Isso eu já tinha ouvido falar desde março, tá? Então eu começo a desconfiar se está pronto mesmo ou não, porque se estaria supostamente pronto, por que estão desde março segurando esse dito decreto? Então não acredito muito. Eu estou agora naquele momento de que eu só acredito vendo. Então vamos esperar para ver de fato esse decreto sendo publicado. Uma outra notícia interessantíssima que saiu hoje, eu até vi que o professor Fabrício deu uma entrada ele entrou aqui na live, não sei se ele está ainda acompanhando, mas de qualquer forma fica o registro aí pelo agradecimento da presença, né? Tipo, sou extremamente fã aí do trabalho do Fabrício, já tive aula com ele no curso de extensão, né? Então, agradeço aí a preferência. E eu vi que ele publicou, né, essa questão do CNJ, que ele emitiu uma recomendação semana passada, orientando, né, ou recomendando aí os órgãos do Poder Judiciário, né, com exceção do STF, né, porque o CNJ ele está abaixo do STF, vamos dizer assim, então ele acaba emitindo aí pareceres ou orientações para todo o Judiciário Nacional, né, basicamente ele tem uma função bem interessante aí de orientação, basicamente, claro, até de questão de investigações aí com relação a eventuais desvios de finalidade aí no judiciário como um todo. Mas eles emitiram uma recomendação recomendando então aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de algumas medidas aí visando a adequação com as disposições da LGPD. E o interessante dessa recomendação é que tem 4 pontos ali que eles mencionam na recomendação, logo no início dessa recomendação deles, que eles falam o seguinte, que é necessário que os órgãos criem um plano de ação, né, prevendo a questão dos direitos dos titulares, a gestão de consentimento, relação de dados e cópia de segurança dos dados, contratos, plano de resposta a incidentes de segurança. Eles mencionam também a questão da necessidade de disponibilizar nos sites dos poderes, vamos dizer assim, dos TJs ou dos TRTs, TRF, dependendo da justiça, né, se for especializado ou estaduais, de questão de informações básicas sobre a LGPD
e até questões de formulários para exercícios dos direitos dos titulares. E aqui eu lembrei bastante do TJ de Santa Catarina, né? Porque eles criaram uma aba no site deles voltada só para LGPD, com todos esses aspectos aí informacionais, né, relacionados à proteção de dados. Então agora o CNJ está fazendo essa recomendação justamente para tentar, que eles falam, criar um padrão nacional, né, de proteção de dados. E muito interessante. Então, o terceiro tópico que eles falam também é a questão de elaborar ou adequar, se já existirem, né, as políticas de privacidade ou avisos de privacidade, dependendo do contexto aí de quem estiver analisando, e até a questão de registros e tratamento de dados. Então, nesses registros, eles iriam lá prever a questão da finalidade daquele tratamento, base legal para aquilo, descrição dos titulares, as categorias dos titulares e outras inúmeras informações. Depois, caso alguém não tenha tido acesso a essa recomendação, eu vou disponibilizar no Notes o link para baixar e eu recomendo baixar porque e só para finalizar aqui o quarto item, antes de fazer as considerações, ela prevê também essa recomendação, ela orienta esses órgãos, né, a criar grupos de estudo, né, grupos de trabalho visando estudar essas orientações que eles estabeleceram nessa recomendação e o CNJ deu 90 dias aí para esses órgãos, né, do Poder Judiciário brasileiro apresentarem um relatório final sobre essas recomendações que eles estabeleceram, né? Então, eu até lembro que eu li um pouco, meio por cima, né, a postagem do Fabrício hoje mais cedo, que ele até fala que o Poder Judiciário agora que ele vai puxar a régua com relação ao nível de adequação da LGPD no poder público bem para cima. E eu concordo com ele, porque pelas orientações que se viu que pode se observar vamos dizer, essas orientações dessa recomendação, é muita coisa que a gente vê no nosso no dia a dia aí, que o pessoal que está mais estudando mais esse tema a fundo, né? Então vai acabar trazendo bastante reflexos aí positivos aí para o poder público no que tange a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então fiquei bem feliz aí com essa recomendação emitida, né? Porque em 90 dias aí a gente vai começar a ver bastante conteúdo novo ou um posicionamento mais concreto do Poder Judiciário como um todo. Então vamos colher bons frutos aí daqui para frente com relação ao tema nesse cenário. E a última notícia nacional, para finalizar, é bem rapidinho, na verdade, não vou me estender muito nela, é que o Facebook, né, começou a mostrar aí os seus avisos de privacidade, né, sobre os dados em razão da LGPD aqui para os usuários no Brasil. Então, hoje até na maratona a gente estava comentando, né, que eu vi que o Jefferson entrou aí na live e eu não anotei todos os requisitos aí que o Facebook está pedindo na questão do WhatsApp, por exemplo, mas eles estão pedindo dados lá que não tem fundamento nenhum para tu entrar em contato com o encarregado de proteção de dados do WhatsApp, por exemplo, no Brasil. É nome, é telefone, marca de telefone. Eu nem lembro todos os dados porque eu comecei a ler, eu dava risada, né? Porque isso aí é totalmente. Me falta até a palavra para descrever isso, mas não faz sentido nenhum, né? Então, até o Jeff está me complementando ali que é modelo do celular e até o kernel do sistema operacional. Então, para que eles querem saber isso para um exercício ou um contato com o encarregado? Não faz sentido nenhum. Eles pedirem o telefone e o nome da pessoa talvez fosse o suficiente, porque eles conseguem, pelo número do telefone, já que é vinculado, né, ao número do telefone, eles deveriam saber os dados que, vamos dizer assim, poder acessar os dados que tem vinculado àquele número, até porque eu acredito que o número do telefone deva ser o pessoal que é da parte técnica vai saber que existe aquela questão da key primária, né? Que é o que, vamos dizer assim, a base, o dado principal, que é a referência para toda a base de dados ou o banco de dados, né, do WhatsApp. Então não faz sentido nenhum. Mas, né, não temos a NPD, não temos quem fiscalize e daqui a pouco pode ser que um MP ou um PROCON, sei lá,
alguém questione esse aviso de privacidade, porque eu, sinceramente, não tem algumas exigências, né, desses dados aí não tem cabimento nenhum. E eu entendo que é meio que tu tentar criar obstáculos para o exercício aí do direito do titular. Então eu acredito que vai ser questionado e o WhatsApp vai ter que adaptar aí a sua política para reestabelecer aí o equilíbrio na relação, né, seja do WhatsApp com o respectivo titular. Bom, deixa eu só, antes de entrar na internacionais, deixa eu ver os comentários aqui. Será que talvez eles usem esses dados para algo relacionado ao procedimento do Marco Civil do artigo 22? Olha, João, pode até ser. Só que é que agora tá essa folia, né, de LGPD e tudo mais. Só que, tipo, a LGPD em si, ela diz que tu pode fazer o procedimento de identificação do usuário. Só que se tu levar em consideração o serviço do WhatsApp como um todo, ele é vinculado ao número do telefone. Então eu não vejo como eles justificarem no Marco Civil da Internet o exercício de titular de direitos que está previsto na LGPD. Então eu acho que extrapola um pouquinho, por mais que eles possam estar usando como justificativa isso, eu acho que para tu exercer direitos que a LGPD te garante, tu sabendo que é de fato o titular, então tu dando o telefone e um dado de identificação ou alguma informação a mais para tu ter certeza daqui a pouco que é de fato aquela pessoa, eu acho que mais dados do que isso, né, não faz sentido nenhum. Então, que nem o Jefferson falou, kernel do sistema operacional. Qual o sentido de ter essa informação? Eles podem ter essa informação nossa neles, mas eles exigirem do usuário, do titular, para fornecer, atender direitos dele, não faz sentido nenhum, na minha humilde opinião aí. É exatamente como o Jefferson falou, eles sabem mais de nós do que nós mesmos, então eu sinceramente não vejo um embasamento aí, algo que justifique a exigência, o tamanho da exigência deles. Mas, né, vamos ver, talvez eles justifiquem uma hora. Gente, notícias internacionais. Eu separei aqui algumas também com relação nesse aspecto mais geral, né, de tentar aplicar o caso concreto. A primeira delas que eu separei, depois vocês vão poder ver na íntegra lá no Notes, diz respeito a um estudo, na verdade, que foi feito por uma empresa na Rússia, né, e que eles apontaram que 93% das empresas que eles fizeram, que participaram desse estudo lá na Rússia, podiam ser invadidas em menos de 30 minutos, tá? Então é um número extremamente alarmante, porque isso demonstra que 30 minutos para tu ser atacado é porque o sistema é muito falho. E quando eu falo muito, é muito mesmo. Então eles identificaram que 93% dessas empresas poderiam ser invadidas em questão de 30 minutos. E os testes que eles fizeram envolveu bastante acesso da rede local, né? Então acesso interno das empresas aí, ao seu ambiente local. E desses 93%, eles identificaram que 16% das empresas testadas, né, foram encontrados alguns traços de que já houve algum ataque naquele ambiente ou algum indício de que alguém já possa ter passado por ali. Então eles falam que às vezes tem um link malicioso dentro, sabe, de um ambiente da empresa e que a empresa nem se deu conta ainda. Então, para vocês verem o nível e a necessidade ou até os desafios aí que a gente vai ter daqui para frente. E embora esse estudo tenha sido feito na Rússia, ele é totalmente, a gente pode trazer aí a importância ou a necessidade e a preocupação, vamos dizer assim, né, para o cenário brasileiro, porque a gente sabe que a maioria das empresas também não estão preparadas. Então, é por isso que eu acabo separando essas notícias também, porque são coisas que a gente vai estar vendo ou presenciando, né, ou participando também, inclusive, se for trabalhar nessa área mais ativamente, de situações como essas. Então, o que me preocupou bastante é esse percentual, né, das empresas que já sofreram alguma coisa e provavelmente nem estavam sabendo, né? Ficaram sabendo após o estudo, basicamente.
Então fica aí o registro da necessidade aí de ter uma estrutura bem organizada e sempre atualizada. A gente vive falando antivírus, navegadores. Semana passada eu falei do risco de ter navegador desatualizado. Quem não sabe, dá uma olhadinha no Notes da semana passada, tem uma notícia só sobre isso. Uh, então, por isso a importância de a gente fazer esse destaque. Uma outra notícia também, que é só um breve comentário, que eu lembro que semana passada teve gente na live que me perguntou, quais antivírus tu indica, não sei o quê. E aí, coincidentemente, semana passada saiu uma notícia relacionada a um estudo que um laboratório chamado SE, né, Labs, eles fizeram diversos testes, né, com diversos aplicativos aí, ou melhor, softwares, né, de antivírus que existem no mercado, né, e claro, eles utilizaram, vamos dizer assim, falhas mais comuns, né, e tanto pensando assim na questão de pragas, né, entre aspas, de divulgação massificada, né, ou então aquelas mais de ataques direcionados. E aí eles identificaram que os dois principais antivírus que se saíram melhor aí na questão de desempenho, né, de proteção, foi a questão o Kaspersky, né, e do Microsoft Defender, eu acho que é o da Microsoft. Esses dois que se atingiram aí vamos dizer assim, a pontuação mais elevada na questão dos estudos, e de lá no link vocês vão poder ver também outros, né, que eles também realizaram, que não que os outros não sejam tão seguros quanto, mas eles fazem algumas ressalvas lá com relação ao que essa outra empresa daqui a pouco deixou a desejar em algum aspecto, né? E lembrando, o antivírus é muito também pessoal e depende da questão da aplicabilidade aí do seu serviço ou do meio que você atua, né? E das necessidades da empresa também, né? Obviamente, da empresa ou do profissional liberal como um todo. Então fica a dica aí. Depois lá no Notes vocês vão ter o link da postagem oficial, né? E aí vocês podem dar uma olhadinha lá na relação dos antivírus. Quem tem alguma dúvida aí com antivírus, qual comprar. Só lembrando, compre, né? Não use antivírus gratuito, gente. Gastem aí uma anuidade no ano, porque vale muito a pena. E principalmente a gente que está trabalhando com proteção de dados, isso é essencial. É imprescindível aí, até porque é uma questão de conscientização também, né? No celular também, eu já uso já faz algum tempo, e as pessoas pensam, não precisa. Cada vez mais os ataques estão sendo mais direcionados, e se mesmo tu tendo, muitas vezes tu pode ser vítima mesmo assim, né? Então imagine quem não tem nada de proteção, seja num desktop, num computador, né, de mesa, seja num notebook, seja num dispositivo móvel. Então fica aí a dica para utilizar, porque é extremamente importante. Outra notícia importantíssima, né, diz respeito ao Google, né? O Google ele vai liberar uma versão nova, ainda ela não está disponível. Eu tentei atualizar final de semana e não estava. Hoje eu não tentei, então daqui a pouco pode ser que já tenha. Mas eu acredito que não vai sair daqui uns dias. Mas eles vão liberar uma nova versão do Chrome, né? Para quem usa o Google Chrome aí nos computadores, que vai dificultar um pouquinho a questão do uso de formulários inseguros. Basicamente o que eles vão fazer? Quando tu entrar num site e tiver um formulário nesse site, e esse site ele não tiver com o protocolo de HTTPS, né, que é aquele famoso, para quem não conhece, para não entrar também na parte de termos técnicos, é aquele famoso cadeadozinho verde, sabe, que aparece na barra de endereço no navegador. Basicamente aquilo lá. Quando existe aquele cadeadozinho, o verde agora até no Google nem está aparecendo, se eu não me engano, só aparece um cadeadozinho cinza. Mas se tu clicar no navegador e aparecer no início do endereço HTTPS, né, cuida o S, porque se tiver esse S é porque aquele ambiente está trafegando, as informações elas trafegam de uma forma criptografada. Então é um indício de segurança do ambiente. E aí o Google vai fazer o que? Ele vai impedir de que os sites que não utilizem esse HTTPS, né, que estão fazendo formulários que transitam aí na internet de forma aberta, né, então que pode ser interceptado aí por qualquer agente malicioso,
Nesses casos, quando tu clicar no campo do formulário para tentar inserir algum dado, o próprio Google ele vai te dar como se fosse um alertazinho, sabe? Embaixo da caixa do formulário dizendo, olha, esse ambiente não é seguro. Ele eu não lembro agora exatamente o termo, mas lá na notícia vocês vão ver que tem uma imagem já do que vai acontecer. Então vai ficar bem bacana. E além disso é o seguinte, vai ter esse primeiro alerta, e se mesmo assim tu inserir os dados naquele formulário e tu clicar, né, para enviar esse formulário, antes dele enviar, ele vai te dar uma espécie de uma mensagem de erro. Ele vai pedir se você tem realmente certeza de que quer enviar aqueles dados para aquele site. Então, vai ser uma dupla, vamos dizer assim, verificação, né, de se tu de fato quer fazer aquilo, quer enviar teus dados num site que não é seguro. E aí isso é uma questão de segurança, né? Querendo ou não, a gente sabe que tem as críticas aí do Google, mas é uma coisa interessante. A pessoa vai poder mandar ainda, não vai ser impedida disso, mas o Google está aí dando esse toque para as pessoas, porque querendo ou não, hoje em dia, ambiente seguro tem uma coisa em mente. Se ele não tiver HTTPS, fuja desse site, porque é o mínimo que se espera do ambiente digital em pleno século XXI. Então fica a dica, se vocês qualquer hora estiverem, ah, vamos dizer assim, navegando num ambiente desses, fica o alerta aí porque foge desse site. Basicamente é isso que a gente tem que falar. E depois lá vai ter a notícia, então quem quiser dar uma olhadinha depois, vai ter o link lá certinho para dar uma verificada, beleza? Outra notícia importante, deixa eu ver aqui. O Jefferson, beleza, Jefferson, valeu pela presença, abraço. Outra notícia, bem rapidinho, que teve uma notícia com relação a vazamentos de dados, né, do banco de dados que envolve aí redes sociais como TikTok, YouTube e Instagram. Basicamente foram aproximadamente ali, não lembro se era exatamente mas é em torno de 235 milhões de usuários, né, atingidos. Esses dados, a princípio, eles não são dados assim sigilosos. A princípio, eles são dados que estariam publicamente disponíveis, né? Que tu acessaria o perfil da pessoa, tu poderia ver lá nome, usuário, essas coisas mais públicas, né? Até número de telefone, se tivesse publicado. Só que o detalhe é que aqui está tudo concentrado, né? Então, basicamente, tu pega um arquivo e diz, tá tudo aqui, a pessoa não precisa nem ter o trabalho de procurar. E aí aqui eles fazem um destaque só para o cuidado, né? Porque isso acaba alimentando aí as campanhas de phishing, né? Direcionado, porque acaba tendo informações detalhadas de todos os usuários, e os criminosos aí podem utilizar essas informações para tentar um ataque aí de phishing direcionado para ti, né? E aí tentando obter outros dados aí seus, né? Com daqui a pouco simulando um ambiente aí, solicitando dados do TikTok para ti, de uma recuperação de senha ou algo do gênero. Então, sempre é bom ficar de olho aí quando tu recebe um e-mail que tu não solicitou, para não acabar sendo vítima aí de uma eventual tentativa de golpe aí digital, beleza? Então, esse era o destaque aí com relação a essa notícia. Lá também vocês vão ter a notícia completa no notes do episódio de hoje. Outra notícia rapidinha para fazer comentário é o ICO, né, que é a autoridade do Reino Unido, né, a ICO no caso, né, ou o pessoal chama de ICO aqui no coisa, mas normalmente vai ouvir bastante também ICO. Ela liberou semana passada uma questão de inscrições para o sandbox regulatório deles, né? O que é esse sandbox? Na verdade, é um ambiente controlado, né, que a autoridade ela disponibiliza para que as empresas se inscrevam e possam apresentar, desenvolver projetos, né, que tenham aí, que permitam questão que trabalha em cima de software, sabe? Então, em vez de a pessoa ir para o mercado já e lançar essa ferramenta ou esse determinado aplicativo, por exemplo, ele lança dentro desse ambiente regulatório, e aí dentro disso ele vai amadurecendo aquilo ali. Então acaba tendo um suporte da autoridade nacional, né, nesse caso a ICO,
E aí nesse sandbox específico deles, eles estão com projetos para trazer empresas que estejam atuando com relação a softwares relacionados à coleta de dados. E o tema principal agora, ele está sendo a questão da privacidade infantil e a questão do compartilhamento de dados. Então, se uma empresa utiliza alguma ferramenta que englobe algum desses dois temas, eles podem se inscrever e participar. E aí, quais são as vantagens de participar de um programa desses? A empresa, basicamente, ela vai ser orientada pela autoridade nacional, porque ela vai ter toda a questão da experiência da autoridade, né, com relação à proteção de dados, e ela vai ter o aconselhamento também dessa autoridade sobre a questão de mitigação de riscos, ou até de questão de proteção de dados. Então, a gente tem aqui no Brasil algo parecido com o Banco Central. Eu só não lembro se o Sandbox foi usado, ele está sendo usado para a questão do Open Banking, ou se ele estava sendo utilizado para o Pix, né, que é a nova modalidade de pagamento lá do Banco Central. Mas também existe aqui no Brasil, no Banco Central, um sandbox parecido, né, em que as empresas se inscrevem para participar, e aí dentro desse ambiente acaba sendo uma forma de amadurecer tanto o tema como um todo, né, no caso do Brasil ali o Open Banking ou o Pix, agora eu não lembro qual dos dois que estava sendo, e também as empresas, né, elas acabam dando esse suporte aí da pessoa que vai fiscalizar eles. Então, eu achei interessante compartilhar essa iniciativa da ICO, porque aqui que eu disse que eu ia fazer a ligação com a ANPD, né? Por isso que também a importância da gente ter uma autoridade nacional, porque a nossa autoridade também vai poder fazer atividades dessa natureza. Então, tu vê a importância de uma autoridade nacional, não só pela questão de regular, ou melhor, regulamentar é extremamente importante, mas não só de sancionatório, né? O poder de sanção da autoridade, mas sim a de poder contribuir com o mercado para que o mercado se desenvolva em cima de uma orientação legal, né? Então, achei muito bacana a iniciativa. Depois, quem quiser saber mais, vai ter o link também no Notes, né, do site da ICO, lá que tem essa notícia, e que é extremamente interessante. Aí agora eles estão com 5 vagas, se eu não me engano, para essa rodada do Sandbox, mas eles já tiveram mais de 10 empresas que participaram aí vamos dizer assim, rodadas anteriores, né, desse ambiente aí controlado da ICO. E para finalizar, gente, é uma questão de um vazamento de dados, né, que teve, e que foi da Experian, né? Quem conhece a Serasa Experian aqui do Brasil, né, é do mesmo grupo da Experian, né, que é um grupo internacional aí que faz a questão envolvido de crédito, né, basicamente do score. E teve um vazamento na África do Sul envolvendo a base de dados deles. Basicamente lá eles tiveram, deixa eu até pegar aqui o número certinho para não falar bobagem, mas o resultado dessa violação de dados lá na África do Sul acabou atingindo ali aproximadamente 24 milhões, né, de sul-africanos e também quase 800 mil entidades empresariais. E por que eu falo entidades empresariais? Porque a África do Sul, a lei de proteção de dados deles é um pouco diferente da nossa, tá? Da nossa e do regulamento europeu. A lei deles também, né, a POP, que eles chamam, né, POPI, né, que é a Lei de Proteção de Informações Pessoais, na verdade. E aí, por que é diferente a lei deles? Porque a lei deles, na verdade, ela também foi bastante inspirada no GDPR, né, no regulamento europeu. E comentando a Camila, é violação de dados, tá? Grave bem. Se tu não gravou depois da aula de hoje, tu vai apanhar do Matheus. Mas voltando, a diferença da lei deles para nós tem alguns aspectos diferentes de bases legais e tudo mais, mas ela também foi inspirada no GDPR. Ela é uma lei de 2013, tá? Só que ela tem algumas divergências na questão da base legal do consentimento, por exemplo, porque lá não existe uma obrigatoriedade na questão do consentimento. É diferente um pouco. Existe só uma hipótese quando envolve
fugiu a palavra, a questão quando ocorre processamento de dados especiais e de crianças. Basicamente é as hipóteses que vai ter essa questão do consentimento. Do restante ela é um pouco diferente. E a outra a parte diferenciada também é que a lei deles, né, ela não protege só dados pessoais de pessoas físicas. Ela é uma lei que atinge também pessoas jurídicas, ao contrário da nossa. Então, por isso que eu acabei falando que essa violação acabou atingindo aí quase 800 mil entidades empresariais, porque os dados dessas entidades também são protegidos pela lei de proteção de informações pessoais lá da África do Sul. Então, fica aí essa diferença, né, de legislações. Na parte pessoal ela é bem similar aí, se inspirou no GDPR, né, tem suas peculiaridades, assim como a LGPD também se inspirou na GDPR, mas tem também as suas peculiaridades. E então achei importante aí trazer para fins de destaque aí para o pessoal, né, para discussão e até para conhecimento também, né, porque era uma coisa que eu não conhecia até então. Fui dar uma olhada mais a fundo em razão dessa notícia, né? E achei interessante então trazer esses dois pontos aí para compartilhar com vocês principalmente esse aspecto da pessoa jurídica, né? Que a gente não está não tá nada acostumado, na verdade, né? Então fica a ressalva aí. Gente, das notícias de hoje eu consegui falar de todas, graças a Deus. Eu pensei que não ia conseguir terminar todas. Porque a gente começa a falar, eu penso que às vezes vai dar tempo de falar um monte e tal, e não dá. Um tema vai puxando assunto e vai puxando, quando a gente vê, já estamos falando uns 10 minutos só da mesma notícia. Por isso que acaba não selecionando tantas também, né? Porque a ideia é justamente essa, pegar uma notícia e fazer alguns comentários sobre ela e tentar mostrar a aplicabilidade dela vamos dizer assim, no dia a dia aí que nos aproxime do tema, né? Mas basicamente eram esses os temas que eu tinha para hoje. Gostaria de agradecer aí aos guerreiros que ficaram comigo até o final. Agradeço muito mesmo. Já deixo o convite então para vocês na próxima segunda-feira a partir das 21h, né? Novamente então semana que vem vai ser às 9 horas, em razão do curso que eu estou fazendo aí com o Matheus. E também já deixo o convite para agora quarta-feira, né? Dia 26, eu vou estar fazendo uma live com a Irati. Eu vi que ela estava aí mais cedo. E a gente vai estar falando justamente, vai dar bem o feeling de falar sobre a questão dos desafios, né? Desafios e as incertezas, né, com relação à LGPD. Então, fica o convite para vocês participarem conosco, né? Quarta-feira a partir das 19 horas, tá? Aqui no Instagram vai ser a live com eu e a Irati, né? Ou a Irati e eu. Iremos aí bater um papo sobre essa questão aí dessas indefinições. E aí certamente estaremos aguardando por vocês para engrandecerem aí o nosso debate ou o nosso bate-papo, por assim dizer, de dois maratonistas, né? Então fica o convite aí para todo mundo. Não percam, porque acho que vai ser interessante, principalmente porque vai ser no dia seguinte a suposta ou não, né, votação da Câmara dos Deputados. Então, quarta-feira a gente já vai saber aí de fato se a lei vai entrar em vigor agora, não vai entrar, o que vai acontecer, se vamos todo mundo chorar e vamos estar aí abençoados pela insegurança jurídica que o nosso Congresso conseguiu fazer, né? Então, agradeço imensamente aí a presença de vocês e nos vemos então na quarta, ou quem não puder assistir na quarta, nos vemos então na segunda-feira da semana que vem. Beleza, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês e até mais. Tchau, tchau.